Tem uma relacionada a humor aqui, comédia. Vamos lá. Qual que era? Sou muito fã, hein, dos comediantes. Mas no Brasil não pode fazer. Triste, né? Conversei com um pessoal que já se envolveu com essas coisas e realmente não tem esperança. O Brasil Tá difícil. Porque a gente vê os caras lá de fora fazendo as paradas e a gente pensa que dá pra fazer aqui também, não dá. Conclui que não dá. Não tem que fazer, não vai mudar, ninguém vai mudar a lei, não vai acontecer nada. A gente não tem a primeira emenda que eles têm lá e tal. Então, a primeira da liberdade de expressão, né? O problema não é a lei, viu? É a interpretação da lei, né? Pois é. Você tem liberdade de expressão, nossa tá, acho que inciso 9º, eu não lembro, da Constituição, do artigo 5º. A gente tem liberdade de expressão. Uhum. Né? Isso é um direito fundamental. A segunda coisa que se fala, às vezes eu já te interrompi, né, Caio? Eu falo sem parar, percebeu, né? É nesse sentido a pergunta dele. O cara tinha mandado uma pergunta, eu não tô achando... Aqui. O Danilo mandou. Eu iria perguntar se alguém pode realmente ser preso por piada no Brasil, mas vou esperar o programa rolar um pouco, porque acho que esse assunto vai vir à tona. Aí. Vamos começar pelo básico. Eu me sinto até repetitivo, porque todo mundo fala isso, mas tudo bem. Nenhum direito é absoluto, né? Eu admiro muito Cris Paiva, Danilo Gentili e todo mundo. Admiro muito esse pessoal. Eu sigo muito. Né? Eu lembrei disso, que o Danilo fala, qual é o limite do humor? Danilo Gentili fala. E eu brincava, um dia eu ainda vou falar pra ele qual é o limite do humor. Nenhum direito é absoluto, e a gente sempre dá o exemplo, por isso que é meio batido, da vida. Não tem nenhum direito seu maior que a vida. Você perder a vida, amigo, eu não sei onde você vai estar, mas acabou, né? E até a vida, o direito relativiza em determinadas circunstâncias. Legítima defesa. Se você resolver agredir alguém ou ameaçar, puxar uma arma para matar alguém, vamos simplificar. Essa pessoa vai te matar e não vai acontecer nada. Você vê que o seu direito à vida foi relativizado. Então essa premissa é importante para a gente pensar. É certo que seja assim. Nenhum direito é absoluto. Tudo bem. E aí você fala assim, mas será que a liberdade de expressão não deveria ser absoluta? Você percebe que não. Por que não? Você imagina uma pessoa que todo dia, em frente à sua casa, ela põe uma placa com ofensas à sua pessoa. Todo dia. Ela maluco. E aí você entra na justiça e fala o seguinte, olha, pode por gentileza pedir para ele parar de me xingar? Tem um fã aqui, né? E o juiz vai falar, não pode. Não pode xingar o Petri. Você vai ter que tirar. Mas posso perguntar uma coisa pode. meio? E se ele me xingar na casa dele, no programa dele, no que ele está fazendo lá? Então, olha que coisa interessante. O artigo 121 está escrito assim, não matar. Não está escrito assim. Ele está escrito matar alguém. Então, a lei penal não fala assim, olha, artigo 157, não pode roubar. Lá está escrito o seguinte, se você subtrair tal, a pena é tanto. Então, você tem a liberdade para matar e vai ser responsabilizado por isso. Pelo 121. Está escrito lá, matar alguém. A liberdade de expressão permite que você fale o que quiser. Mas você pode ser responsabilizado por isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu te falo, você tem as pessoas públicas que tem que, eu não sei a palavra, né? Como esse assunto é complicado, eu estou tentando tomar cuidado com as palavras para não ser mal interpretado. As pessoas públicas têm que tolerar mais críticas. Isso é natural. Tudo bem. Eu, como juiz, já tenho que tolerar mais crítica do que o meu amigo que é frentista do posto. Porque ele fala, André, eu quero ficar aqui, eu trabalho, eu vou pra minha casa e tem gente que chegou na internet e me xingou. Eu falo, você não tem que aguentar isso. Por que aquela pessoa fez isso? Você pode pedir indenização para ela. Ou, dependendo da ofensa, ele praticou crime de injúria. Então, perceba, primeiro plano que eu tô querendo que quanto mais público você mais tolerância você tem que ter. Tudo bem. Segundo ponto, ninguém te impediu, a liberdade de expressão está garantida. Você falou o que quiser. Mas, dependendo da circunstância, você pode ser responsabilizado por isso. Como no homicídio, como no aluguel que você não pagou. Porque a sociedade, ela não pode ir para barbárie, isso que eu quero dizer. Imagine, Petri, vamos ser sinceros, imagine se não existisse nenhum impedimento. Depois eu vou falar da liberdade, tá? Tô falando, começando, se não tivesse nenhum impedimento para nada.
O advogado ia entrar na audiência, ia começar a me xingar, eu ia começar a xingar o advogado, o promotor ia falar, tá faltando eu, ia xingar os dois iam xingar o promotor. Sim, sim. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que ter civilidade. Tá aí, tudo bem. Agora, eu aqui, que acabei de defender, primeiro, a liberdade de expressão, e segundo, que nada é absoluto e dependendo da hipótese tem que ser responsabilizado, né? Eu, após defender isso, eu vou dizer aqui que realmente a gente está em tempos sombrios, né? Você tem, eu acho um absurdo, a gente está no momento que a pessoa põe na internet assim, uma piadinha e põe entre parênteses, contém ironia. Sim, tem que explicar que é ironia. Então eu penso, nossa, como que a gente chegou nesse ponto de as pessoas não entendem mais o que é uma ironia? Exato. Né? Então eu acho até que vai ter que passar isso uma hora, não é possível. Embora eu acho que vai demorar ainda, né? Eu não acho que a gente não tem que voltar na época antiga. Eu sou da época dos Trapalhões, meu amigo. E quem viu os Trapalhões, né? Então eu não tô defendendo aqui, não, volta. A gente tem realmente que respeitar. A gente está num mundo de respeito. E essa palavra é maravilhosa. Tudo bem. Agora, por outro lado, eu sou a favor dos comediantes. Eu acho que um grande herói da resistência é o Léo Lins, né? Sim. E eu concordo com o que ele fala quando ele fala, olha, eu tô fazendo um show, não precisa ir. Ou um programa, não precisa assistir. Então eu quero que você perceba, pelo menos na minha visão, que assim, depende do lugar. Entendeu? Imagina se eu viesse de sunga aqui. Vamos ser sinceros? Sim. O Giz pode usar sunga. Mas ia ou não ia causar estranheza? Então a gente tem na sociedade esses padrões que não é errado a gente seguir. Primeiro ponto é esse. Só que, por outro lado, eu concordo que extrapolou de um ponto, né? Então eu acho que o Léo Lins tem razão quando ele fala, olha, eu tô fazendo um show e é piada. Se alguém não entendeu, eu penso, né? Tem razão. Se alguém não entendeu, é um show de comédia. A comédia, ela tira sarro de tudo quanto é assunto. Se você não quer esse tipo de conteúdo, não vá no meu show, por favor. Exato. E aí eu sou a favor dele. Você entendeu? Mas então, ir até o espaço do outro e xingar o outro é completamente errado, né? É lógico que não é o comediante está fazendo, né? Ele está fazendo no seu espaço. Exatamente. É aí que tá o negócio. Então, pra você ver como é, se a gente... Todo direito, nos extremos, é fácil de enxergar. Fala, ó, não mata ninguém que você vai preso. Não diga. Né? Então, o problema é que existe realmente uma zona cinzenta. E o judiciário que vai te falar. Se você tá na zona cinzenta ou não. Né? Tipo, aqui você não podia. Não poderia ter falado. Mas, primeiro, a gente tem que defender a liberdade de expressão. Pois é, mas a nossa não é que nem dos Estados Unidos. Não, não é. Nem perto. A nossa tem algumas ressalvas. Pode falar isso, mas pode ser responsabilizado. Lá tu pode falar o que tu quiser. Lá eu acompanho comediantes de lá, e eles falam abertamente sobre figuras públicas e falam... Então, eu já acho que figura pública tem que tolerar mais. Mas aqui já não é assim. Você vê que a discussão é longa, né? Eu não acho que um comediante tem que ser preso por piada se ele estiver no palco dele lá. Porque se você falar pra mim que comediante tem que ser preso por piada, então você tá me falando que não pode ter, por exemplo, filme de cinema. Exato. Ou música. Música, teatro, né? Então, falta realmente a gente saber o espaço de cada. Por isso que eu acho... Eu assisti o show do Léo Lins, por exemplo, em regra, eu não dava risada. Aliás, eu pensava, meu Deus, ele pegou pesado. Você entendeu? Só viu os crimes que ia acontecendo assim. Aqui, putz, fudeu, foi preso agora. Eu pensava, agora. meu Deus do céu, juro, eu assisti sozinho o show dele do YouTube e pensei, meu Deus, olha o que ele falou. Mas ele fala, olha, estou fazendo um show de humor pesado e, por favor, se você não gosta, você não acha engraçado, não vai. Então, existe coerência. Sim, é que tem uma vertente do humor que é o humor absurdo, que o lance é falar o absurdo. Olha, e a pessoa ri como reconhecimento de que aquilo foi absurdo. Eu não entendo, certamente, né? Você que vai me ensinar da teoria do humor. Mas eu sempre tive a impressão que a piada pra ter graça tem que ter alguma tragédia, alguma... Sim, é uma vertente, né? Que brinca com a tragédia, com o drama, com o errado. Sim. Então, assim, se a gente perder isso...
onde a gente vai parar, né? O Brasil já perdeu isso. Então, isso é um problema. Eu acho que tem que divulgar, tem que... O Léo Lins é o... Da resistência, né? É o da resistência, porque, pelo amor de Deus, né? Mas você tem que continuar brigando pela expressão sem... Eu não gosto dos extremos, entendeu? Então você tem que brigar pela liberdade de expressão, sempre reconhecendo que não existe direito absoluto. Tudo bem. Acho que os comediantes também podem fazer isso. Falar, olha, a gente entende que nada é absoluto, mas eu tô indo para um palco fazer uma piada. Eu, por exemplo, na minha visão, assisti o vídeo e pensei assim, o Monark, pelo que ele falou, não é nazista, mas ele tá no meio de comunicação. Entendeu? A gente tem que ter responsabilidade do que a gente fala. Eu tenho responsabilidade do que eu falo aqui. Então existe uma lei, CE 716, que fala, você não pode símbolos nazistas, não pode. Então tem uma lei para isso. E aqui não é um show de humor, né? Aqui não. Você entendeu? A gente tá numa entrevista que é publicada, né? Em um meio de comunicação. Tem que ter responsabilidade nisso. Por isso que eu falo, eu que sou um defensor da liberdade de expressão, mas eu também falo aqui, sem medo, nada é absoluto. Você pode ser responsabilizado, nós podemos, né? A gente tem que ter essa maturidade para saber onde falar o quê, vamos dizer assim. Eu gosto do conceito dos americanos de liberdade de expressão, que a única coisa que tu não pode fazer é o call to action. Tu não pode chamar alguém para fazer algo. Tu não pode falar, vamos lá matar, vamos lá tocar fogo. Porque aí já é ameaça, né? Não é mas aí ofensa. Eles diferenciam isso, né? Tu tem a liberdade de expressão total para falar o que tu quiser, sobre quem tu quiser. E a única coisa que não tá embaixo desse guarda-chuva é chamar para alguma ação. Isso não é liberdade de expressão. E essa eu acho muito boa, porque resolve tudo, fica muito claro. Se é uma piada, é uma piada. Se ele chamou alguém para fazer algo, aí já não é a liberdade de expressão, não é uma piada, não. Eu tenho a esperança peça. que o Brasil vai, como eu disse, né? Não temos que... eu vejo gente defendendo. Bom era quando os trapalhões... Não, o mundo é outro hoje. A gente já conversou exaustivamente aqui. A gente não tem que voltar àquilo lá, né? É só você perguntar para um homossexual, você entendeu? Ele vai falar, não, eu não quero voltar naquela época lá. Que eu ouvia muita barbaridade. Então não tem que voltar. Então a gente tem que partir do respeito. E é bom que a gente chegou nesse desenvolvimento de respeito. Que a gente fala com as minorias ou com os vulneráveis, seja o que for. Mas isso não impede, na minha opinião, a arte. Que a comédia faz parte da arte. Entendeu? Então se você tá lá no seu show e avisa, certo? Fala o seguinte, olha, eu acho as piadas do Petri ofensivo, então eu não vou. Eu não vou consumir. Assim como eu não vou naquele teatro que tem nudez, ou seja lá o que for. Não é verdade? Então eu acho que os comediantes estão sofrendo. Aí ninguém quer censurar um teatro, né? É que a internet, ela jogou o teatro na tua casa, né? Hoje, se tu faz um programa de humor que é só pro teu público e alguém de fora tem acesso e se ofende, ele acha que tem o direito de acabar com aquilo. Mas, na verdade, tá assistindo quem quer assistir. Foi no teatro quem quis ir no teatro, né? Então, mas isso como a lei brasileira, eu acho que ela é muito confusa, todas as partes têm razão e não têm ao mesmo tempo, e fica todo mundo brigando. Né? Eu até acho que não é tanto confusão da lei, né? O difícil é o que eu falei. Ninguém vai falar, não, eu vou defender o nazismo, porque é muito ponto pacífico, é lei. Sim, é claro, não tem confusão nisso. Isso é muito claro, né? Agora, existe pontos assim, olha, eu fiz uma piada num show sobre gay. Aí já vai ter a briga, né? Sim. O STF já incluiu a homofobia como crime. Então, essa diferenciação que é o problema, né? Até isso, onde, né? A liberdade da sua peça teatral, do seu filme de cinema, né? E o direito das pessoas, entendeu? Eu acho que o Brasil vai ter que conciliar esse respeito por todo mundo, que é inegociável, com a liberdade de expressão e a produção artística, né? Sim. É que eu acho que o respeito é muito de cada um, porque pode ser que um gay vá nesse show aí e dê risada pra cacete. Como é que uma comunidade representa indivíduos? É tudo muito confuso, concordo, sabe? Você vê, a conversa é longa, eu concordo. Por isso que eu falei que, embora eu não dê risada, que eu acho o Léo Lins muito pesado, né? Eu concordo com o discurso dele. Fala, olha, eu tô fazendo um produto,
E não precisa assistir. Tem gente que faz um filme pornográfico, só então a gente vai proibir o filme pornográfico. Não é verdade? Fazer um filme que tem assassinato, então não pode, porque assassinato é crime. Então, por isso que a gente tem que separar realmente a arte, um show de comédia, tá escrito lá, show de comédia, entendeu? De um podcast, né? Ou de um artigo escrito, ou de um vídeo. A gente tem que encontrar aí conciliar. Sim, ou um programa de humor, né? Um programa de humor. Tem que diferenciar tudo. Mas é muito difícil. Isso é muito difícil de acontecer. Eu estou na torcida. Algumas pessoas falam que vai piorar muito antes de melhorar. Não duvido, essa né? questão da liberdade. Eu não duvido.